pode ser. Então tá. Não ser essa pequena. Eu posso falar uma voz, tá bom? Bom dia a todos. Vamos falar hoje, então, sobre um tema que eu considero bastante importante em saúde feminina, que é sobre tratamento vaginal na menopausa. Próximo. Bom, gostaria também de agradecer o convite da nossa Academia de Medicina do Rio de Janeiro, aos nossos organizadores, à nossa presidente, ao nosso grupo, que é um grupo muito coeso, e principalmente aos nossos acadêmicos que não estão mais presentes conosco, mas que fazem muita falta. Em relação à saúde feminina, ao tratamento local, a nossa subespecialidade, que se chama uroginecologia, tem crescido bastante, devido ao interesse em relação a uma procura fisiológica da parte urinária, sexual e fecal. Então, nós fizemos um estudo, nós publicamos em relação ao database, em relação às citações em uroginecologia. Identificamos que os jornais estão crescendo cada vez mais em termos de NITs também essa procura. O autocuidado na mulher também é muito importante. Nós sabemos que quando a mulher entra na menopausa, ela já deve começar preventivamente um tratamento em relação à sua saúde, não só em relação, como a colega já falou, a Glaucia, sobre obesidade, sobre hipertensão, mas preventivamente em relação ao tratamento vaginal, porque isso reflete na situação, na condição fisiológica, que é a parte urinária, fecal e sexual, como eu vou falar para os senhores. Então, a síndrome gênito-urinária da menopausa é um ponto muito importante em que poucas mulheres abordam esse assunto em relação ao que elas começam a sentir com essa baixa do estrogênio. Sintomas de queimação, de irritação local, ressecamento, sintomas sexuais como perda da lubrificação, dor ao ato sexual e sintomas urinários como a incontinência urinária. E aí a gente tem quase 7 tipos de incontinência urinária. A disfunção sexual feminina também é um ponto importante que nós devemos nos preocupar quando falamos de saúde feminina, em que engloba uma equipe multidisciplinar e nós podemos facilmente também identificar na nossa prática médica através dos questionários de validade. Isso a gente utiliza muito em pesquisa, na Unicamp nós utilizamos bastante em relação à saúde sexual. Então, quando que a gente começa a tratar esses sintomas locais da menopausa? Nós sabemos que medidas, em termos gerais, o hipoestrogenismo, essa baixa de estrogênio, leva a uma modificação no pH vaginal, leva a uma perda da elasticidade do canal vaginal e também uma atrofia dos nossos órgãos, não só da parede, da mucosa vaginal, mas também em relação à uretra e à bexiga, levando com isso a alteração funcional, como incontinência urinária, aumento da frequência miccional e também a mulher começa a acordar à noite para urinar. Ah, doutora, mas eu só acordo uma vez. Não, mas a gente tem que tratar, porque a senhora começou com uma, daqui a pouco está indo para 2, 3, 4. Então, essa nictúria, a tendência é aumentar. E com isso a mulher reflete com uma insônia e com isso ela reflete também diretamente na qualidade de vida, como a doutora Glaucia já falou. Então a gente tem um ponto focal de começar a fazer um tratamento preventivo em relação à saúde feminina. Sem contar com a infecção urinária de repetição, que eu também vou abordar o tratamento local para um ato mais preventivo. Nós sabemos que a prevalência dessa síndrome gênito-urinária é muito comum, atinge quase 23% da população a partir dos 45 anos e nessa fase de pós-menopausa, quase 50% das mulheres têm essa síndrome gênito-urinária da menopausa. Os tratamentos tópicos, então, devem ser realizados. Eu faço parte da comissão da IUGA, que é a International Urogynecology Association, e faço parte de 2 diretorias em relação, que é o Patient Interaction, que a gente aborda também com o paciente medidas educacionais. Então, a gente tem um link em que a gente consegue também fazer a educação médica continuada e dar informações coerentes de acordo com a nossa prática. Em relação ao tratamento tópico, então, nós podemos sugerir à mulher, já desde inicialmente, a tratar essa mucosa vaginal. Por quê? Porque ela começa a ter uma atrofia, uma diminuição desse espessamento, e com isso, nós sabemos que consegue levar a alterações fisiológicas. Os tratamentos tópicos serem variados. Nós podemos sugerir cremes hormonais, cremes locais, UDEA, porém, a adesão na prática nós sabemos que é muito baixa. O ato de
por se programar e se autocuidar é muito baixo. Isso mundialmente, a gente já fez também um trabalho que ficou registrado que essa prática, a adesão é baixa. Então, isso levou a gente tentar aproximar, estudar melhor os tratamentos conservadores em uroginecologia. Então, surgiram novas abordagens na nossa área de saúde feminina. A fisioterapia, ela vem ganhando bastante força em relação à saúde feminina, porque a gente pensa em fortalecer esse fluxo local que está diminuído com a perda de estrogênio, a gente pensa em fortalecer essa musculatura interna e, com isso, melhorar também a parte fisiológica da mulher. Esse foi um protocolo que eu publiquei em relação ao meu doutorado, em que a gente compara, então, um tratamento que começou a ser muito divulgado nas mídias, que é o laser, né, o laser vaginal, e que a mulher, claro, como já vocês já falaram anteriormente, ela procura muito, em relação ao laser, a parte estética, melhorar as rugas, melhorar a textura, melhorar o ressecamento, mas também o laser começou a ser estudado na nossa parte íntima em relação aos sintomas fisiológicos da mulher. Então, por isso que a gente comparou, esse é o primeiro estudo em que a gente compara o laser de CO2 com a fisioterapia, que é um tratamento conservador e muito abordado nessa fase para a gente prevenir essas doenças fisiológicas. Existem mais de 150 condições fisiológicas na mulher em relação à uroginecologia. Então, nós publicamos esse trabalho recentemente e propomos, então, fazer uma conscientização também da mulher em relação à fisioterapia, que é um tratamento conservador, é um tratamento também que a conscientização é necessária, porque a adesão, infelizmente, mundial é baixa em relação à fisioterapia, ao fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. E também a gente faz um tratamento de evitar cirurgias. Por quê? Pela Organização Mundial de Saúde, a incontinência urinária também já se tornou um problema de saúde pública. Então, nós devemos nos preocupar em relação à parte preventiva da incontinência urinária. E qual é o tratamento padrão ouro? Qual é o tratamento mais conservador? É a fisioterapia. Mas por que as mulheres não têm essa adesão tão grande? Porque é um tratamento mais prolongado, com baixo custo, e muitas delas não têm tempo, devido às atividades diárias que elas possuem, não têm tempo de realizar e ter esse compromisso de fazer uma fisioterapia regular. Mas nós sabemos que isso pode ser melhorado. Outra situação que existe é em relação ao botox vaginal. Muitas mulheres têm dor na atividade sexual, uma situação que é refratária à fisioterapia. Então, essa é uma situação que a gente também já começou a desenvolver ao botox para provocar um relaxamento, melhora do conforto dessa musculatura e da parte sexual da mulher. O uso das energias, então, começou a ser bastante divulgado. Muitos colegas interdisciplinares começaram a fazer. A gente observou que começou a ter dermatologista fazendo, cirurgião plástico, e nós ginecologistas decidimos então também aprimorar um pouco mais o uso dessas energias no canal vaginal, com a proposta de promover colágeno local, que a gente já confirmou que produz colágeno local, a proposta de melhorar a incontinência urinária e também a proposta de tentar, com isso, evitar as cirurgias de sling, que são cirurgias que a gente faz para corrigir a incontinência urinária na mulher. O efeito térmico desses tratamentos, né, tecnológicos, radiofrequência, então a mulher ela busca não só procurar uma beleza, digamos assim, um rejuvenescimento que se tornou uma febre, mas ela busca não só procurar o bem-estar e a percepção pessoal dela, e daí a gente aplica questionários validados para a gente ter uma certa embasamento em relação à nossa pesquisa e à nossa prática. Então, a gente começa a evoluir em relação a esses tratamentos locais na vida da mulher. Então, existe o laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, e com isso eu comecei a me aprofundar mais no meu doutorado em relação ao laser de CO2. O laser de CO2 é uma sonda metálica em que a gente coloca no canal vaginal e tem a proposta de melhorar esse tecido local da mucosa vaginal e também fortalecimento dessa face endopélvica, promovendo indiretamente uma melhora dessa incontinência urinária de esforço. Esse foi um trabalho que eu mostrei no Einstein, no Congresso Mundial do Einstein e no Congresso Mundial de Ginecologia e Obstetrícia, falando sobre a vagina atrófica, que é uma situação comum na saúde feminina. Eu não vou mostrar o vídeo, senão minha aula vai ser muito longa.
Outro trabalho publicado foi em relação ao nosso projeto inicial, comparando para a incontinência urinária de esforço o laser de CO2 com a fisioterapia. E parece que na função sexual, inicialmente melhorou dentro do grupo laser e não foram percebidas diferenças com a incontinência urinária de esforço. Mas, terminando o nosso trabalho, que a gente começou depois a evoluir em relação à parte sexual, a gente não viu tanta diferença. Em relação a outros trabalhos, porque existem vários tipos de tecnologias, então a gente começa a ter um estudo muito heterogêneo em relação à diversidade, não só da nossa amostra, mas também a diversidade da tecnologia. Mas esse estudo, de uma forma geral, uma meta-análise, nós identificamos que houve uma queda de sintomas da incontinência urinária na mulher. Outro trabalho que a gente publicou foi em relação às complicações do laser, que é o mais comum que foi encontrado foi descarga vaginal, discreto sangramento e sintomas de ardência e um pouco de desura. Esse trabalho a gente ganhou prêmio no Congresso Mundial, no Congresso Brasileiro, que foi a comparação, então, que a gente realizou do laser com a fisioterapia, envolvendo também, como desfecho secundário, a função sexual através do questionário validado. Outro trabalho muito interessante sobre outra tecnologia na saúde feminina íntima é em relação à radiofrequência. Então, a radiofrequência é uma outra tecnologia em que a gente identificou que, quando a gente associa a radiofrequência com a fisioterapia, mostrou muita melhora em relação aos sintomas de incontinência urinária de esforço. Mas na função sexual não teve uma grande evolução. Outro trabalho publicado foi, então, sobre as recomendações do uso do laser vaginal e em relação ao protocolo de incontinência urinária de esforço. Geralmente nós solicitamos as pacientes para comparecerem a 3 sessões com intervalo de 1 mês e evitar atividade sexual de 3 a 5 dias. A radiofrequência, então, é um outro tipo de energia, que é uma energia eletromagnética, porque o laser é uma energia com uma luz, que promove um aquecimento térmico. A radiofrequência não, é um aquecimento de uma corrente elétrica que ela é convertida, então, em uma energia térmica. E com isso também promove o mesmo mecanismo de ação. E aí a gente tem mais outras 2 tecnologias, que eu não vou aprofundar muito para os senhores, porém, uma é uma radiofrequência mais ablativa e o outro é uma radiofrequência não ablativa para o tratamento do canal vaginal. Um outro trabalho da Unifesp comparou, então, o laser com a radiofrequência. Em ambos, a gente identificou um trabalho com sucesso com incontinência urinária com casos leves e sem diferença em relação ao segmento dos 15 meses. O ultrassom microfocado, que as mulheres utilizam muito no rosto, né, ele ainda carece de maiores estudos para comprovação em relação aos sintomas urinários e sexuais. A frouxidão vaginal é um outro tema muito importante, que poucas mulheres hoje abordam sobre a frouxidão vaginal, mas o que eu também queria mostrar para os senhores em relação à nossa escala de avaliação. Né? A gente consegue reproduzir o que a paciente sente de uma forma mais sistematizada, organizada, em que a gente possa também evoluir na parte de publicação científica sobre a frouxidão vaginal. Então, o hipoestrogenismo, essa baixa de estrogênio, também leva essas modificações em toda, não só a vagina, mas toda a musculatura do assoalho pélvico e promove também um grande constrangimento em relação aos sintomas da mulher. Esse foi um outro trabalho publicado em relação à radiofrequência com mulheres com frouxidão vaginal. Então, o uso das energias, de uma maneira geral, que eu queria mostrar para os senhores, a gente ainda precisa melhorar um pouco a nossa avaliação em relação à caracterização das complicações. O FDA ainda não aprova como método seguro para a incontinência urinária e tem que avaliar muito riscos e benefícios. E a gente precisa de mais estudos randomizados para confirmação dessa utilização. Em relação à parte estética, então não só existe uma procura em saúde feminina na minha área, né, em relação à parte íntima. Muitas mulheres agora se preocupam em tratar não só o rosto, mas também a parte íntima. Então eu comecei a estudar também mais esse assunto sobre essa parte de procedimentos, a parte de variações da genitália feminina, a procura da beleza, a procura da percepção não só dessa flacidez interna, mas da flacidez externa.
Então, nós publicamos, eu sou a única da América Latina, em que nós publicamos também um outro trabalho referente à parte de estética íntima, estética ginecológica. Por quê? Porque vários colegas, vários especialistas, dermatologistas, cirurgiões plásticos, começaram a reproduzir uma tecnologia, fazer alguns procedimentos e sem embasamento científico necessário. Então, nós conseguimos publicar, eu consegui publicar esse artigo, em que nós sugerimos uma classificação, coletar os desfechos, coletar essas variantes anatômicas, que são tão heterogêneas, principalmente no Brasil, desenvolver uma classificação mais específica e relatando também os efeitos adversos. E como conclusão, finalizando então, eu gostaria de mostrar para vocês as opções de tratamento que, felizmente, cresceram. A mulher, quando entra na menopausa hoje, tem muita opção e a gente está evoluindo muito nessa fase de pesquisa